Eterno Deus, nós te damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade, sabendo que tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que falamos, tudo o que respiramos, é por Tua bondade, por Tua misericórdia. O Senhor é quem nos sustenta, de dia, de tarde, de noite, e até mesmo em nosso sono, és Tu quem estás nos protegendo. Por isso nós te damos graças, porque reconhecemos a Tua soberania, o Teu senhorio em nossas vidas. Em cima de todos estes projetos, de todos estes trabalhos, de tudo isso que nós conseguimos fazer até agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo unja e prospere em cada trabalho, de domingo a domingo, Senhor. Que isto seja para ajudar as pessoas, que isto seja para fazer com que uma alma se aproxime mais de Ti, e não que se afaste, ó Deus. Por isso nós consagramos cada projeto, de domingo, de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, nós consagramos ao Teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Muito bem, nós vamos ler um texto que está em Gênesis capítulo 3, logo no início aí da tua Bíblia. Se você tem o livro físico ou se você tem o aplicativo no celular, Gênesis capítulo 3, e enviando uma saudação especial, para a família Hermenegilda em Uberaba, irmão Mateus Oliveira, irmã Raquel, Hermenegilda, irmão Alex, pastor João, irmã Dolores, sempre lembramos de vocês. E de fato, todos, de norte a sul, de leste a oeste, mencionamos um ou outro para que represente, a todos. Estão sempre em nossos corações, assim como todo o ministério unidos em Londrina, Curitiba, Hidrolândia, Feira de Santana, Salvador. Que as reuniões de vocês sejam também consagradas a Deus e que o Espírito Santo prospere, abençoe, multiplique e, acima de tudo, que vocês sintam esta paz, a paz do céu, que não depende de circunstância, que não depende de saúde ou doença, que não depende de alegria ou tristeza, mas esta paz que depende unicamente da pessoa de Jesus Cristo. E uma vez que você está com Ele, uma vez que o seu relacionamento com o Pai, pelo Filho, através do Espírito Santo, está conectado, então você sabe que você está em paz, e você não precisa esperar nada de ninguém, mas você está em plena comunhão com Ele. Não estou falando, gente, nada que é impossível de se alcançar. Claro que muitos personagens bíblicos precisaram passar por algumas provas, e a Bíblia mesmo nos ensina, Deus, gente, as palavras de Deus falando, você passou por isso, para que a sua fé fosse provada, para que eu conhecesse o seu coração. Ora, Deus já não conhece pela sua onisciência? É claro que conhece. Deus está fora do tempo, gente. Por isso Deus pode conhecer o teu futuro, sem mesmo precisar de que você tome ações no presente. Ele está fora do tempo. Podemos entender como isso funciona? Não sei, mas eu creio nisto. E por isso mesmo eu sei que Ele nos vigia, como a menina dos teus olhos. Se nós começarmos a pensar nestas coisas, acredito que vamos ter mais sucesso. Sucesso em tudo que vamos fazer. Estava pensando, Nós estamos aqui numa quarta-feira, uma reunião rápida de 1 hora. Em breve vamos para casa. Muita coisa talvez vai cair no esquecimento, mas vai ficar gravado. Temos os registros aí, Louvamos a Deus pela vida de toda a família Unidos em Cristo, aqueles que não puderam estar presentes, mas que por algum motivo ou outro, estão aí nos seus afazeres.
E estamos aqui louvando e representando também todos vocês. E eu fico pensando, será que estou fazendo o melhor que posso nesse momento? Ou será que eu estou fazendo simplesmente o possível? Eu estou fazendo só aquilo que dá. Porque enquanto eu estiver fazendo somente o possível dentro das condições que eu tenho, eu vou ser apenas medíocre. Não se assuste com essa palavra. Ser medíocre é estar na média. É fazer aquilo que todo mundo faz. Mas se você está fazendo o seu melhor, nas condições que você tem agora, enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda, você está acima da média. Enquanto você não tem condição melhor de fazer melhor ainda, mas aquilo que você tem, aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, e você faz de todo o coração, sem medo, sem receio de se esconder, porque eu vou te dizer, nós, na condição ainda de pecadores, redimidos pelo sangue de Cristo, mas pecadores, nós vamos em muitos momentos nos esconder. Nós vamos nos esconder atrás de alguma coisa. E é isso que nós vamos ver aqui, Gênesis capítulo 3. Olha lá, a partir do verso 7. Nós passamos aqui do momento da criação, nós passamos aqui, de conhecer aquilo que Deus criou, o homem, a mulher, a sua imagem e semelhança. E nós vemos aqui um jardim belo, perfeito, em que o homem e a mulher tinham comunhão com Deus. Mas no capítulo 3, acontece algo que quebra essa comunhão. Nós sabemos o que é a desobediência, o pecado. Então nós estamos aqui no momento em que Adão e Eva estão ainda respirando aquele fruto do qual eles comeram. E aí no verso 7, diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde você está? E ele respondeu, verso 10, eu ouvi teus passos no jardim, e eu fiquei com medo, porque eu estava nu, por isso me escondi. Irmãos, nós estamos vendo aqui a situação pós-pecado, segundos após aquela desobediência, o descumprimento da ordem de Deus. Nós estamos vendo o resultado. Por que estou trazendo este texto para refletirmos? Porque, irmãos, capítulo 3 de Gênesis, versos 7 ao 13, 14 ali, são 7 versículos. É um exame clínico da condição da alma humana até hoje. Até hoje. Nós estamos vendo aqui o check-up. Porque, tecnicamente, a promessa que Eva e Adão recebeu, de seus olhos serem abertos, até é uma ironia, Eles realmente foram abertos. Os olhos daqueles seres que nos representam, o ser humano. Mas em vez de verem a glória de Deus, eles viram a vergonha de si mesmos. Os olhos foram abertos. Eles receberam a promessa de terem conhecimento, e o que viram foram a própria nudez. Algo que era tão natural, gente. O último verso do capítulo 2 vai dizer: eles estavam nus e não se envergonhavam. Era uma condição natural. Mas agora, depois que acreditaram que teriam conhecimento,
a única coisa que viram foram a vergonha de estarem nus. Eles receberam a promessa de terem poder e ficaram com medo. Receberam a promessa de serem como Deus. E a primeira coisa que fizeram foi fugir da presença do verdadeiro Deus. É isso que o pecado faz. É isso que a desobediência faz, não é? O pecado promete liberdade, te dá prisão, promete prazer e te dá um vazio. Promete autonomia e o que entrega é escravidão. E o que aqueles seres fizeram logo após isso? Prepararam folhas de figueira para se cobrirem. E aqui está, gente, o símbolo da religiosidade humana. Talvez você já tenha ouvido isso. O maior símbolo que expressa a religiosidade humana é a tentativa de resolvermos as coisas por nós mesmos. Quero que você comece a traçar entre o que aconteceu no Éden e o que acontece hoje em dia. É a mesma coisa. A tentativa de resolvermos com as próprias mãos. Cozeram folhas ou fizeram ali, prepararam, entrelaçaram folhas de figueira para tamparem o problema do pecado. É aquele negócio, né? Não, eu errei, mas eu vou dar um jeitinho. Eu errei, mas eu dou um jeitinho. Você não fala que você errou, né? Você não confessa para os outros, né? Dentro de você, você vai, não errei, mas eu vou dar um jeitinho. Vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer boas coisas, eu vou fazer mais, mais e mais, porque eu sou bom nisso, eu sou isso, eu sou aquilo. Sempre tentando resolver com a própria força. E o que a situação de Adão e Eva nos mostra é que folhas de figueira secam, murcham, e na verdade não tampa nada. O que fizeram foi fugir e se esconder. Um ciclo que é criado e que até hoje é o mesmo. Vergonha, medo, fuga, isolamento. A vergonha gera medo. O medo gera fuga. A fuga gera isolamento. O que foi criado para se relacionar com Deus, o que foi criado para estar em plena comunhão com Deus, agora se torna fuga, isolamento. Deus, na brisa do dia, no entardecer, na tardezinha, passeava pelo jardim para estar com Adão e Eva. Não havia medo, não havia culpa, não havia vergonha. E eles recebem a pergunta: onde estás? Onde estás? Deus perguntando. Deus não mandou um anjo, Deus não mandou um raio, um trovão, mas Deus pessoalmente desceu para encontrar o homem. Eu te pergunto, Deus não sabia onde Adão estava? Será que Adão conseguiu se esconder atrás de uma moitinha e Deus não estava vendo Adão? Por que Deus pergunta, onde está? Porque, irmãos, esta pergunta de Deus, ela vai ser respondida por toda a Bíblia. De Gênesis até Apocalipse, nós vamos ver a história da humanidade pela perspectiva de Deus, respondendo a sua pergunta: onde você está? Porque não é a pergunta de um detetive. Deus não quer uma informação, mas Deus pergunta como um pai.
Deus pergunta como um verdadeiro pastor. Deus está dando a oportunidade para que o homem saia do seu esconderijo, pare de fugir e volte para Ele. Onde está? E Lucas, capítulo 19, vai trazer uma resposta para esta pergunta. Porque nunca foi sobre o homem buscar a Deus, gente. Não foi Adão subindo até Deus, mas foi Deus descendo até Adão. Não é nós buscando a Deus, mas é Deus sempre dando a iniciativa. E por isso mesmo, Deus interveio, fazendo vestes de peles para cobrir aquela falha de Adão e Eva. Deus mostrando que aquele esforço de tentar corrigir aquilo não era suficiente, mas era necessário um sacrifício, era necessário o sangue. E agora Deus estava cobrindo Adão e Eva a sua vergonha. Claro que você já sabe, né? Isso estava falando de quem? Do sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então você percebe que é Deus sempre buscando. É Deus sempre perguntando: onde você está? Saia do esconderijo. E Jesus, depois de encontrar Zaqueu, no capítulo 19, ele vai dizer assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É Ele que veio buscar. Jesus, o Filho de Deus, entrou no nosso jardim de pecado para nos buscar. Para buscar quem? O incrédulo? Você lê aí, né? Salvar o que estava perdido. Quem estava perdido? Era Adão, era Eva, era eu, era você. Mas Ele não espera nós sermos dignos de sermos encontrados, não. Jesus vem nos buscar. E é por isso que Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, desce daí, porque hoje eu estarei em tua casa para jantar. E é por isso que Jesus vai até um poço em Samaria para encontrar uma mulher que era rejeitada por todos, porque é sempre Deus buscando gente. É por isso que Ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás da que estava perdida. E o ciclo do que aconteceu no Éden está aí acontecendo até hoje. Vergonha, medo, fuga, culpa. Porque o que Adão fez? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. Gente, no capítulo anterior, o homem exaltava a mulher, não é? Mas agora, depois do pecado, ele a culpa. E não somente isso, mas Adão tem a ousadia. Adão tem a capacidade de uma única frase, ele dizer: foi a mulher que tu me deste. Não bastava culpar a mulher, estava culpando a Deus também, como que dizendo assim: Senhor, talvez se não tivesse me dado ela, isso não teria acontecido. Culpa. E Eva não vai pegar a culpa para si, foi a serpente. Culpa. Todos têm um culpado, ninguém assume. Será que isso acontece hoje? Será que, em quantos momentos, se eu perguntar para você, você conseguiu um culpado para a sua situação e não assumiu a responsabilidade?
Você consegue listar? Será que em uma folha de papel cabe A4? Ou você vai precisar de uma resma de chamex? Eu errei, mas eu dou um jeitinho. Eu vou me esconder aqui atrás. E Deus está chamando onde você está. Quantos têm se escondido atrás de rede social? Quantos têm se escondido atrás de máscaras? Quantos de perfis anônimos, porque não têm a coragem de assumir a responsabilidade? Mas sabe, é cruel, é um cenário terrível, só que existe um mas, existe um porém. Era Deus que não abandonou a sua criação máxima. Deus que não abandonou a humanidade. Aquilo que parecia ser o fim, o isolamento. E isso, irmãos, é a essência da morte espiritual. Se isolar. Adão não caiu morto fisicamente, mas ele morreu espiritualmente, porque estava separado daquela comunhão. Mas Deus não os abandonou. Deus não te abandona. Você consegue agora enxergar isso? Por tudo que você passou, quem é que tem te sustentado? Você errou, você falhou, mas a pergunta está aí: onde você está? Pare de se esconder, saia do esconderijo, tire essa máscara, seja você. Enxergue a sua verdadeira identidade. Ah não, mas foi a minha criação. Ah não, mas foi a minha família. Não, mas foi a escola onde eu estudei. Pare de culpar. Mas agora, ouvindo a pergunta de um pai carinhoso, amoroso, cheio de misericórdia: onde você está? Senhor, aqui estou. Você para de fugir, você para de se isolar. Pare. E você começa a ouvir a Deus te chamar: onde você está, meu filho? Onde você está? Lembra que eu disse: eu estou fazendo o meu melhor ou o meu possível? Porque, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a resposta para essa pergunta. Deus nos contando e nos dizendo que Ele está nos buscando. E que nós só precisamos parar de nos isolar, parar de culpar o outro e começar a dizer assim: Senhor, eu estou aqui, eu errei, eu assumo a responsabilidade, eu vou dar um jeito, mas não agora, não como Adão e Eva fez, mas eu vou dar um jeito de sair deste meu esconderijo e vou para os braços do Pai, porque é Ele que sempre nos guardou, é Ele que sempre nos sustentou. Eu te faço um desafio para esta semana. A partir de amanhã você estará no G100, depois nós teremos aí outros programas, mas não importa, onde quer que você esteja, encontre algo que você está se escondendo de Deus.
algo que você está usando como uma árvore para se tampar. Encontre isso na sua vida. Se for uma conversa com alguém, se for algo que precisa ser resolvido, saia desse esconderijo e diga: eu assumo a responsabilidade, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, veio para buscar e salvar quem estava perdido, quem estava se escondendo atrás da árvore, quem sempre tentou resolver com a própria força, ignorando aquilo que Deus sempre fez. Porque o evangelho que nós temos no Novo Testamento, irmãos, ele já tinha sido dado em Gênesis, pela promessa do Senhor, que o Filho acertaria a cabeça. Ali já estava o anúncio, o proto-evangelho, né, como os estudiosos chamam. Eu te faço esse desafio, e eu te chamo a falar com o Pai agora, e juntos nós vamos sair deste esconderijo, seja qual for. Eu te chamo, eu conclamo você, e você que está assistindo aí pela transmissão, você que está assistindo essa gravação, não importa o horário, encontre algo do qual você está usando como refúgio, como uma árvore. Encontre esta folha de figueira, né, que você fez para você mesmo se esconder e tapar essa vergonha. Encontre, e agora se desfaça disso, e volte para a presença do Senhor, volte para esta comunhão plena e completa, que Deus sempre teve com os seus filhos, no frescor da tarde. E se você consegue agora, sabe, às vezes em silêncio, às vezes tem algo dentro de você, uma angústia, um sofrimento, que você não consegue contar para ninguém, você não tem forças para contar para ninguém. Conte para o Pai agora, fale com Ele, e diga: Senhor, eu saio deste esconderijo, eu saio deste isolamento, porque eu quero a comunhão, eu quero a luz, eu saio. Saiba de uma coisa: existe luz suficiente para quem quer viver na luz, mas também existe trevas suficiente para quem quer viver nas trevas. Saia desse esconderijo, assuma a responsabilidade e diga: Senhor, eu errei mesmo, mas aqui estou, e eu confio na tua misericórdia, eu confio na tua salvação, eu confio em Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu e se entregou por meus pecados, e Ele cobriu toda a minha vergonha, pelo seu sangue que foi derramado.